O especialista em banco de dados é o profissional responsável por gerenciar, criar e dar manutenções em massas de dados, tá certo? Então é o profissional que trabalha diretamente com o sistema gerenciador de banco de dados. Nós vivemos em um mundo onde a todo momento nós estamos gerando e consumindo dados. No trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo que você está consumindo dados, você está fazendo parte de um sistema colaborativo onde você é também doador de dados para esse sistema funcionar. Então, as empresas hoje, os dados são muito importantes para as empresas. Elas atuam como esses dados como sendo parte do seu patrimônio empresarial, tá certo? Um banco de dados pode ser um arquivo de texto, uma planilha do Excel, entre outras estruturas. E essas estruturas carecem de um profissional para dar manutenção e gerenciar. Ocorre que as empresas não podem se dar ao luxo de trabalhar com estruturas voláteis, estruturas pouco confiáveis como arquivos de texto. Então, elas trabalham com SGBD, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. E esses sistemas, os profissionais qualificados para dar manutenção nesses sistemas, são os especialistas em banco de dados. Dentro de uma empresa, o especialista em banco de dados pode exercer várias funções, mas nós podemos destacar 3 principais funções. Tá? Existe o DBA, que é aquele usuário profissional responsável pela manutenção dos servidores de banco de dados. Tá certo? É o profissional que vai garantir que aquele sistema está funcionando 24 horas por dia, ele vai criar rotinas, ele vai dar manutenção, ele vai garantir o backup dos dados, tá certo? Nós dizemos que é o administrador de banco de dados, né? A sigla DBA. Existe também aquele profissional que exerce a função de AD, ou administrador de dados, que é um profissional que conhece a fundo o processo empresarial, as definições da empresa. Então, esse profissional ele é responsável por definir as tabelas que serão criadas e os relacionamentos entre essas tabelas. Então, é um profissional que está bem ligado à área de processo, tá certo? E existe também o DB, que é o desenvolvedor de banco de dados, que é um profissional qualificado com a linguagem do banco. Então, ele tem um alto conhecimento de lógica de programação e ele é responsável por criar rotinas e gerenciar processos que são feitos dentro do próprio SGBD. Então, ele trabalha diretamente com uma linguagem de programação que roda dentro do banco de dados. Então, essas funções existem dentro da companhia. Algumas empresas podem trabalhar com um profissional exercendo as 3 funções, ou empresas de grande porte podem trabalhar também com um profissional específico para cada uma dessas 3 funções. O mercado de TI nacional é um mercado muito promissor. Então, a carreira do especialista em banco de dados também é muito promissora. Certo? Isso pode variar de acordo com a experiência do profissional, de acordo com o nível de graduação desse profissional. Mas nós podemos dizer que, em média, um profissional especialista em banco de dados tem um salário de R$ 7.200 quando este graduado, né, com a especialização, e um salário em torno de R$ 3.300 quando ainda não possui a sua graduação, mas já trabalha com sistemas gerenciadores de banco de dados. As empresas existem funções, né, que vão evoluindo de acordo com a carreira do profissional especialista. Então nós temos aí o profissional sênior, aí voltando a falar em números, que ganha em torno de R$ 5.200. Temos o profissional pleno, que ganha em torno de R$ 6.700. E temos o profissional que já está mais no topo da carreira, que ganha R$ 7.700, tá certo? Acima desse, nós temos o profissional Master, que é um profissional que já tem uma certificação, além da especialização, ele possui uma graduação a mais, que é uma certificação em um banco de dados específico, seja ele Oracle, MySQL ou algum tipo de banco de dados de outras empresas, né? Então, esse profissional chega a ganhar uns salários até R$ 9.200, tá? O cenário de banco de dados é um cenário muito promissor. Nós estamos vivendo o advento da ciência de dados. Então, o profissional especialista sempre terá um espaço garantido em meio à grande demanda que nós temos para tratar essa grande volumetria de dados que nós geramos diariamente.